Superior Tribunal de Justiça legaliza o racismo no Brasil, desde que ele seja cometido contra opressores, especialmente no caso que foi analisado, descendentes de europeus, pessoas brancas especialmente, que para a sexta turma aí do STJ, como historicamente são opressores, não são grupos marginalizados, não são minorias, sociologicamente falando, não devem, né, ter a proteção à discriminação em relação à injúria racial, em relação a ofensas baseadas na raça, na sua origem, na cor da sua pele e por aí vai. Nós vamos falar sobre esse assunto e mais esse abuso, né, do Poder Judiciário de atropelar a legislação e de militar utilizando a toga, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e lembrando que nós estamos agora com a máquina de cortes do MBL. Se você quiser fazer parte, tem uma renda extra aí de cerca de R$3.000 por mês, ao mesmo tempo em que você, da sua casa mesmo, do seu celular, ajuda a difundir as ideias que você acredita, que nós acreditamos, ajuda nessa guerra de informação que a gente vive contra o governo, contra a grande imprensa. Se inscreva aí, clica aí no link que eu vou deixar para vocês participarem da nossa máquina de cortes. Pois muito bem. Vamos então, né, ao julgamento aí do egrégio, do excelentíssimo, do altíssimo Superior Tribunal de Justiça, né? No análise de um caso concreto, ele diz que injúria racial, né, cometida contra grupos que não são minorizados, nas palavras do relator do caso, ministro Og Fernandes, ou historicamente discriminados, não caracterizam injúria racial. Veja só. O caso, né, é um processo de Ministério Público de Alagoas, processou aí um homem negro acusado de ofender um homem branco ao chamado de, aspas, escravista cabeça branca europeia, né? Então, claramente utilizando a sua origem, né, a sua ascendência ali europeia e a cor da sua pele para lhe causar uma ofensa, o que se enquadra exata e precisamente no tipo penal de injúria racial. A argumentação, né, do ministro relator é de que só deve se aplicar, né, a lei de injúria racial para grupos historicamente oprimidos. E aí vamos lá, vamos trabalhar do básico, né? Bom, podemos concordar, tá, que não houve, né, opressão de povos negros, de negros contra brancos historicamente no Brasil. Vamos concordar com isso? Pois muito bem. Dito isso, isso significa que no presente ou no futuro nós podemos permitir discriminação ou opressão de negros contra brancos, ainda que isso seja improvável, ainda que isso não seja recorrente, ainda que por razões históricas, né, exista de maneira esmagadora muito mais dos casos de racismo, eles são muito mais contra negros do que contra brancos. Ainda assim, isso é justificativa para deixar de proteger pela lei, e a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei, e esse é um princípio básico, né, das revoluções burguesas que acabaram com os privilégios, né, do feudalismo, que acabaram com os privilégios baseados no sangue, baseados na propriedade, baseados numa suposta bênção divina, baseados no seu sobrenome, né? Um princípio fundamental do Estado liberal, do Estado democrático de direito, que é a igualdade perante a lei, pode ser violado em nome de supostamente se fazer justiça histórica, né? E mesmo é questionável você falar em se fazer justiça histórica, ou seja, justiça é vingança privada, é você permitir que, já que houve opressão, discriminação, racismo sistêmico e pesado, com escravidão, inclusive, no passado, contra negros no Brasil, deve-se permitir isso em relação a brancos no presente e no futuro? Obviamente, isso é uma tese absurda. Uma tese absurda que dialoga, né, com aquela babaquice de racismo estrutural, que é a tese defendida pelas esquerdas, né, de que mesmo aquele que não é voluntariamente racista, pelo meio em que ele foi criado, pela sociedade em que ele foi criado, porque todos os filmes, todas as músicas, porque o próprio sistema judiciário, porque o próprio poder legislativo, porque todas as estruturas da sociedade, do núcleo da família até a organização do Estado-nação, como tudo é racista, logo, né, independentemente da sua vontade, todos nós nascemos e somos criados, né, de maneira racista. Seguiremos nesse caminho perigoso dessa tese que permite, na prática, veja, o que a gente sempre denunciou em relação a essa questão de lugar de fala, em relação a essa questão de racismo estrutural.
são discursos e pensamentos discriminatórios, autoritários. São pensamentos que buscam excluir, dividir a sociedade, né? Causar animosidade, né, entre as pessoas de uma mesma nação, de uma mesma sociedade, quando vínculos afetivos, né, deveriam unir essas pessoas numa sociedade, buscar destruir esses vínculos, os vínculos da família, os vínculos do bairro, os vínculos do clube, os vínculos da escola, os vínculos que no final das contas fazem uma nação ser uma nação, faz existir um nós metafísico que nos torna um país. Essa destruição de bases fundamentais da sociedade, ela é baseada na discriminação e no autoritarismo promovido por essas ideias de racismo estrutural e de lugar de fala. E nós sempre denunciamos isso. E veja só, no caso concreto, o absurdo em que essas ideias culminam. Culminam em você permitir discriminação, porque veja só, injúria racial, há tempos, é juridicamente ali equivalente a racismo, né? Você ofender uma pessoa com base, né, na sua origem, na sua raça, na sua cor, equivale a você discriminar, a você privar de direitos essa pessoa pelas mesmas razões. Raça, origem, cor, por aí vai, religião, né? Racismo. Então, juridicamente falando, se esse julgamento aplicado para injúria racial for aplicado para racismo, que foi, já que injúria racial foi equiparada a racismo, nós estamos falando que, na prática, né, no caso concreto, um negro, empresário, dono de um restaurante, poderia, né, numa entrevista de emprego ali que ele está querendo contratar pessoas, vamos supor que ele queira contratar garçons. Ele pode chegar pro cara e falar, olha, eu não vou te contratar porque você é branco, eu não gosto de branco, eu não gosto de europeu, de quem nasceu de europeus, então eu não vou te contratar. Ou ainda, né, você pode ter ali um bar, né, e aí o dono do bar chega, olha, eu não vou permitir que você entre aqui nesse bar porque você é branco, então esse bar aqui não pode ser frequentado por... Entendem o caminho perigoso pelo qual a gente trilha, se a gente seguir nessa linha de raciocínio? E outra coisa, muito criticável, a expressão que é utilizada pelo ministro relator. Grupos minorizados e historicamente discriminados. E se houver, por exemplo, racismo, vamos lá, no meu caso ali, que eu sou metade japonês, vamos supor que tem uma ofensa ali contra mim de, vai lá, seu amarelo podre, né, peste amarela, né, na época de Getúlio Vargas, né, tinha editoriais de jornais falando sobre a peste amarela e na Constituição de 1946, foi apresentada pelo Partido Comunista uma emenda à Constituição para proibir imigração amarela, né, asiática, sob o argumento de que a gente estaria trazendo impurezas para a raça brasileira, né, que a gente seria uma peste. E por um voto, que foi o voto do presidente, o voto de Minerva, não foi proibida a imigração de asiáticos para cá, e por isso, por causa desse voto, eu estou aqui hoje com vocês sendo deputado federal. E aí, nós entramos ali como grupo minorizado ou não? O japonês não entra. Árabes, pode entrar como grupo minorizado, historicamente, no Brasil ou não? Entendem como isso, para além do absurdo do mérito, ainda a própria subjetividade é perigosa? Então, aí você me pergunta, e aí, o que você vai fazer em relação a isso? Pois muito bem, nós já temos uma reação a essa decisão absurda do Superior Tribunal de Justiça, que é a apresentação de um projeto de lei para reverter o julgamento do STJ. E o projeto de lei é muito simples, gente, é o óbvio, é o claro, é questão de bom senso, não é nem questão ideológica, tá? Você pode chegar para uma pessoa comum de esquerda, que não é um grande militante político, bitolado, que não vive disso, e ele vai concordar plenamente. Olha lá, os crimes previstos ali na lei de racismo, né, podem ser cometidos contra pessoas de qualquer cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional. Na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupos que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, que é a redação atual, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião ou procedência. É vedada a dosimetria diferenciada de pena de forma majorada ou minorada pelo fato da vítima ou ofensor pertencer a qualquer grupo de cor, etnia, religião ou procedência. Ou seja, você não pode aplicar uma pena maior ou uma pena menor porque quem ofendeu é de determinado grupo ou quem foi ofendido é de determinado grupo. E lembrando, na lei de racismo entra religião também. Nisso, na prática, a gente pode falar que o Brasil, como é um país de raízes cristãs, a gente poderia permitir intolerância contra cristãos. A gente poderia permitir, né, que uma pessoa chegasse e falasse, olha, você não vai entrar aqui no meu bar porque você é evangélico, aqui nós não gostamos de evangélico, a gente não contrata cristão aqui. E você entendam, assim, como é óbvio o caminho perigoso
que esse precedente aberto pelo Superior Tribunal de Justiça abre. Por isso, não só apresentei o projeto, como vou começar a coletar as assinaturas para a gente acelerar a tramitação desse projeto aqui no Congresso Nacional. E eu conto aí com a ajuda de cada um de vocês para a gente aumentar a repercussão desse caso e que as pessoas vejam o absurdo que o Judiciário está fazendo.